Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos continuar as exposições de Corinto, vamos voltar ao capítulo 12, ler do verso 12 até o verso 31, a primeira parte do verso 31, mas nossa exposição será do verso 27 até o verso 31, a primeira parte. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao verso 31, sua primeira parte, e nossa exposição será do verso 27 ao 31. Diz o seguinte a palavra do Senhor, atentem. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons. Te bendizemos, Senhor, por mais uma manhã. Encerramos mais um mês, Senhor, com a Tua graça. Não só uma manhã, mas um mês que se finda neste culto, Senhor, último culto deste mês. E como em todos os domingos, Senhor, fala aos nossos corações através da Tua santa lei. Claro, Senhor, é um pecador falando a pecadores, e somos indignos de tamanha honra. No entanto, Senhor, sabemos que o vaso é de barro, mas os tesouros que são derramados no vaso são tesouros celestiais, e que esses tesouros, Senhor, eles comuniquem a Tua vontade ao Teu povo, para que Tua voz soberana não só nos dê entendimento da Tua palavra, mas também venha nos curvar, para que tenhamos, ó Deus, a nossa vida dirigida pela Tua lei, não pelas nossas experiências, não por aquilo que achamos, ou até mesmo pelo pecado que nos cerca, Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor também fala ao Teu povo. Fala no Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. O capítulo 12 iniciou uma série de instruções sobre os dons para tratar problemas peculiares em Corinto. Inicialmente, nós observamos que a ignorância ela foi destacada como sendo fundamental
para o que estava acontecendo, que se revela acentuadamente na equivocada busca pela uniformidade e uma falsa espiritualidade enfatizada no dom de línguas. Em outras palavras, havia uma parte da igreja falando em línguas, dom considerado por eles como mais importante, e aqueles que não tinham esse dom não eram espirituais e automaticamente não eram importantes na igreja de Corinto. Paulo, então, no capítulo 12, ele começa a esclarecer aspectos importantíssimos, visando justamente corrigir os erros, o falso entendimento da igreja a respeito dos dons, inclusive do próprio dom de língua. E como observamos, a diversidade dos dons, conforme nós lemos aqui no capítulo 12, é uma característica da própria Trindade. Assim como Deus é triuno, ou seja, 3 pessoas, um único Deus, a mesma essência, Paulo vem mostrando que a igreja é una. No entanto, assim como a Trindade, ela é diversa em dons. Contudo, foi esclarecido que os dons do Espírito e os serviços de Cristo, por meio dos dons, são eficientes pelo operar de Deus neles. Em outras palavras, Paulo está dizendo que ninguém tem que se gloriar de nada, porque é Deus quem concede dons ao seu povo, então a glória é dele, automaticamente é Deus quem faz com que o operar dos dons seja eficiente, então a glória é exclusivamente dele, e também ele é o único que capacita, ou seja, a capacidade não é algo inerente daqueles que compõem a igreja, mas sim é uma capacitação extraordinária do próprio Deus para servir a igreja, então automaticamente também a glória é dele. Foi esclarecido, óbvio, que as dádivas do Espírito, depois de Paulo tratar sobre a Trindade, foi esclarecido que as dádivas do Espírito também são manifestações visando o benefício do corpo, conforme vimos no verso de número 7. O propósito, então, dos dons, já que eles estavam divididos em torno dos dons, estavam se julgando espirituais por terem um dom, Paulo vai dizer que o propósito dos dons não é a glória pessoal, não é exaltar aquele que recebeu esta graça, mas Paulo deixa claro que o objetivo básico, fundamental da experiência dos dons espirituais é para assistir às necessidades do corpo. O dom é dado em benefício do corpo. Então Paulo deixou evidente, Paulo argumentou, cada membro foi colocado por Deus no seu devido lugar, diante da sabedoria divina. Deus capacitou cada membro do corpo para funcionar, para ser usado em função do corpo, não de si mesmo. Deus coloca os membros com dons para que esses membros, através dos dons dados por Deus, beneficiem o corpo todo. E isso foi bem ilustrado por Paulo pela forma variada com que a igreja recebeu dons para a edificação dela mesma. Para enfatizar essas verdades destacadas, vimos semana passada que Paulo usou a analogia do corpo, que ficamos na exposição do verso 12 ao 26. Ilustrando, o corpo humano é único, Paulo argumenta, mas é composto por vários membros. E cada membro, ainda que alguns aparentemente possam se revelar insignificantes, ainda assim são importantes para o todo. Embora observemos que algum membro pode ser insignificante diante de outros, Paulo argumenta, eles são importantes para o todo. É o caso dos órgãos internos, por exemplo, se comparados com outras partes do corpo, são sensíveis, muitas vezes desprestigiados, mas, contudo, protegidos. Isso mostra a importância deles.
Paulo, então, usando a analogia, diz, da mesma forma é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, composto por vários membros, e todos eles foram colocados por Deus com o objetivo de beneficiar o todo. Então, se alguém pensa que há algo ou uma graça aparentemente sem importância, Paulo diz, eles são importantes para o todo. E Paulo chega a dizer, sem eles a igreja sofre. Portanto, Paulo está dizendo à igreja, não é somente o dom de línguas que deve ter sua importância, mas todos os dons do Espírito, todas as graças doadas por Deus, pois cada uma delas são postas para o funcionamento do corpo todo, logo todos são importantes. Paulo, então, está deixando claro para a igreja que a divisão em torno dos dons é totalmente incompatível com a própria natureza dos dons e o objetivo gracioso de Deus. O texto de hoje, óbvio, é a conclusão desse argumento, iniciado no capítulo 12, especificamente a analogia que Paulo fez dos versos 12 ao 26, porque ele vai voltar à sua pressuposição básica, que é a necessidade de diversidade e não de uniformidade, como nós vimos, uma vez que a diversidade, a pluralidade de dons é fator fundamental para o desenvolvimento do corpo. Automaticamente, nós continuaremos a ver coisas aqui importantíssimas que nos atingem nossa época, destroem muitos conceitos, também desfazem muitas experiências consideradas espirituais que nós observamos por aí. Então vamos voltar ao texto, especificamente no verso que introduz essa conclusão de Paulo, essa aplicação de Paulo, que é o verso número 27. Veja novamente em detalhe. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Preste atenção no que ele diz. Individualmente, membros desse corpo. Irmãos, como Paulo usar a analogia, pensemos no corpo humano. Olhos, boca, nariz, braços, pernas, etc. Observe, sabemos que eles não são corpo, os membros não são corpo, mas eles formam o corpo. Cada membro conectado forma a unidade. Por isso, qualquer dano a uma dessas partes traz prejuízo ao todo. Paulo diz que vocês, prestem atenção, são o corpo de Cristo. A princípio, devemos lembrar que Paulo evidenciou, deixou claro que esse corporativismo é resultado do batismo com o Espírito Santo, ou seja, é resultado da regeneração. Nós fomos batizados no mesmo Espírito, nós bebemos do mesmo Espírito, isto é, nós fazemos parte do corpo porque temos um relacionamento com Cristo por meio do Espírito, por isso que nós somos um corpo. Mas a ênfase de Paulo, ele não quer tratar dessa questão, a ênfase aqui é outra. Porque pense que Paulo diz assim, vocês são o corpo, não os corpos. Mas embora seja o corpo, Paulo está dizendo, individualmente constituem membros desse corpo. É interessante e pertinente olharmos para Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, veja o capítulo 4, verso de número 15 e verso de número 16. Efésios capítulo 4, verso 15, fica no Novo Testamento, ali depois de Gálatas. Efésios capítulo 4, verso 15 e verso 16. Veja que Paulo diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Verso 16, de quem todo o corpo,
Perceba, verso 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, leamos novamente, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Na presente passagem, Paulo está aqui enfatizando uma relação orgânica. Observe, corpo, auxílio de todas as juntas, cooperação de cada parte. O fato, então, pensando na analogia do corpo humano, a figura aqui ela é posta de forma básica. É deveras harmoniosamente ajustado o corpo e unido por cada junta. Cada membro, então, se conecta harmoniosamente, formando o corpo. Por isso que essa conexão, essa harmonia das partes, elas constituem o corpo. Automaticamente há uma relação de dependência nessa pluralidade. Deixe-me exemplificar. Essa semana estava preparando esse sermão e pensando como os meus sentidos funcionavam. Não sei se vocês sabem, mas cientificamente tem um tipo de ruído chamado ruído marrom, que trabalha de forma bem interessante no cérebro. Ele consegue atrair o cérebro. Vocês sabem, eu tenho o TDAH, e ele consegue fazer com que o ruído prenda a sua atenção. Então, essa semana não usei algumas vezes, e é interessante como os sentidos, eles estavam envolvidos. O meu todo estava envolvido. Eu estava lendo, mas os meus ouvidos estavam trabalhando, ouvindo o barulho dos carros, ouvindo também a mãe e o filho discutirem durante alguns problemas particulares. Também estava sentindo o cheiro do café sendo feito. Então, todo o meu corpo conectado estava envolvido nessa existência, mostrando que cada um tem um tipo de relação, um tipo de dependência. Agora imagine, irmãos, se você tiver um membro amputado, desconectado, não é o seu corpo, mas é o seu membro que se vai. Você não diz para o membro amputado, perdi o meu corpo, mas sim, perdi o meu braço, porque ele é tratado como membro e não como corpo. Seu braço só é corpo se estiver no corpo, conectado, ajustado, harmoniosamente estabelecido para o todo. O que podemos pensar sobre isso, irmãos? Primeiro, que Paulo está tratando objetivamente da divisão na igreja. Se existe uma junta, se existe um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas que trabalham cooperando com cada parte, não faz sentido a divisão na igreja. E o que estava acontecendo era aqueles que tinham o dom de línguas se julgavam espirituais. Automaticamente o que Paulo está dizendo é, quando eles desprezavam os outros, eles estavam amputando os membros, e Paulo está dizendo, isso contradiz a própria essência do corpo, porque cada membro está posto para, conectados uns com os outros, funcionar em benefício do corpo. Então Paulo está dizendo, entendam, igreja, um dom depende do outro. Um dom funciona
junto com o outro nessa relação de dependência. Assim como o olho depende do ouvido, assim como a boca depende do nariz, assim como a boca depende dos braços, assim como a perna depende dos braços, ou seja, nessa relação de dependência, a divisão na igreja destrói, destoa, porque o princípio há uma relação de dependência e não de independência. Há uma relação de complementarismo e não de superioridade. E aqui, irmãos, Paulo destaca novamente para nós a relação de dependência. E aí, voltamos novamente a tratar do que Paulo pontuou e agora aplica novamente diante de nós, que não há superiores entre nós. O que Paulo está dizendo é: nós precisamos uns dos outros. E por isso, cada um aqui é importante para o todo. Se nós fomos salvos, regenerados, colocados soberanamente por Deus no corpo, Deus tem um objetivo para o corpo. Deus tem uma intenção para o corpo em colocar aquele membro no seu devido corpo. Deus tem objetivos santos, graciosos para o corpo ao colocar aquele membro no corpo. Então, quem foi agraciado com algo, quem tem uma dádiva, uma graça, não pode, não deve ousar insistir na ideia de que ele é superior ao outro. Nós não podemos pensar porque alguém tem algo ou que alguém aparentemente parece expressar uma graça mais valorosa. Paulo está dizendo que nós não podemos imaginar, ousar que somos superiores em algum sentido. Nós vimos isso no capítulo 12. Por quê? Porque nós dependemos uns dos outros. Da mesma forma, Paulo também combate implicitamente, e ele já fez isso anteriormente, que aquele também que se julga inferior porque não tem uma certa dádiva, imagine que Paulo está tratando os dois grupos. Os que falavam em línguas diziam: nós somos superiores a vocês, nós temos os melhores dons. Paulo está dizendo: não, ninguém é superior a ninguém, porque todos estão postos numa relação de dependência. Mas Paulo, ao mesmo instante, trata com a parte inferiorizada, a parte da baixa estima. Paulo diz: também não se sintam inferiores, porque vocês não têm tal dom, porque vocês também são importantes para o corpo. Vocês não podem olhar para o dom que recebeu e dizer assim: eu não sou importante nessa estrutura, eu não sou importante para o corpo, porque eu não tenho aquele dom. Eu não sou importante porque eu não sou pastor. Eu não sou importante porque eu não sou presbítero. Eu não sou importante porque eu não sou diácono. Eu não sou importante porque eu não sou professor de EBD. Paulo está dizendo: isso está errado. Isso é dividir o corpo. Porque se Deus lhe colocou no corpo, lhe deu uma graça para servir o corpo, é porque você também é importante no corpo. Então, irmãos, pensando em termos de igreja, devemos entender isso. Qual é a posição aqui, mas humanamente honrada? Podemos dizer, é a docência. No entanto, Paulo está dizendo que todos nós temos uma relação de independência ou de dependência. Nós dependemos uns dos outros. Não há ninguém aqui superior, não há ninguém aqui privilegiado, pelo contrário, não só o pastor, não só o presbítero, não só o diácono, mas todos aqui receberam dons, virtudes para servir a igreja.
Não há, como nós vimos, um membro no corpo que não tenha recebido uma graça para servir ao corpo. Mas eu acredito que o problema que se destaca com maior ênfase de Paulo é esse que vamos tratar aqui. Nós sabemos que o nosso mundo, ele é alimentado pelo secularismo. E um dos aspectos do secularismo é que a mentalidade, ela é mundana. Às vezes, as pessoas professam um tipo de religiosidade, mas as suas convicções, a sua racionalidade refletem o pensamento do mundo. E aí surgiram, nos últimos anos, fenômenos interessantíssimos, mas também fenômenos perigosíssimos. Um nós já conhecemos, que é o desigrejado. Desigrejado é, basicamente, podemos dizer assim, um núcleo, uma comunidade ou indivíduos que se consideram corpo. Nós somos corpo, nós somos igreja. Mas eles dizem, nós não precisamos congregar, nós não precisamos fazer parte da igreja, nós não precisamos de pastor, nós não precisamos de presbíteros, nós não precisamos de diáconos, nós não precisamos de relacionamentos. Nós somos crentes, não fazemos parte da igreja, mas ainda assim nós somos crentes. Então, para eles, basta somente uma TV, um bom celular, talvez, uma boa internet da Star Connect, algumas boas ações, umas cestas básicas distribuídas, quem sabe doações financeiras, e eles dizem, tudo está bem, eu sou igreja, eu sou corpo, eu não preciso da igreja nem estar na igreja. Mas também a mente secularista, ela colocou diante de nós um outro fenômeno que é bastante presente, que são aqueles que em algum sentido frequentam a igreja, são frequentadores de igreja. Por vezes são vistos em cultos, às vezes como Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, quando dá tempo, quando têm vontade, quando acham que devem ir. Às vezes, por vezes, aparecem em alguma atividade semanal, mas observe, não há relacionamento com a igreja, não há relacionamento pessoal com o corpo de Cristo. Ele vem, vai embora, e a vida cristã dele é resumida como frequentador de igreja. E aí, você exclui ele do rol de membros, ele vai para outra igreja, se torna membro para frequentar a igreja novamente, porque não há relacionamento com a igreja. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é uma séria advertência contra esses fenômenos. Porque Paulo diz, não existem corpos, mas um corpo. Há um relacionamento de interdependência para benefício de todos. Logo, fora do corpo, fora desse relacionamento corporativo, fora dessa graça da comunhão dos santos, desse relacionamento, não há vida, não há corpo, não há igreja fora do corpo, não há corpo fora do corpo, porque todos estão postos no corpo, dotados de dons no corpo, para o benefício do corpo. Logo, é contraditório alguém dizer assim, eu sou crente, mas eu não funciono no corpo. Logo, irmãos, fora do corpo, sem esse relacionamento vital, não há corpo. Sem esse relacionamento, não há igreja. Sem essa
comunidade, essa comunhão, não pode haver corpo. Ainda que alguém diga, eu sou cristão, ele é um mentiroso, porque a palavra de Deus assim diz. Precisamos, por exemplo, irmãos, pensar basicamente em Mateus capítulo 18. Volte aí rapidinho. Lá para o primeiro, fica no Novo Testamento, tá? Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 18. Podemos usar esse texto aqui para mostrar esse nível que Paulo tem tratado. Observe, a partir do verso número 15. Olha o verso 15, como ele abre de forma interessante as palavras do Senhor, dizendo, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Como pode, então, alguém dizer, se teu irmão pecar contra ti, como isso é possível sem um relacionamento corporativo? Lembrando que quando Jesus diz, se o teu irmão pecar contra ti, não significa, basicamente, dizer que é um pecado cometido contra o indivíduo diretamente. O que Cristo está usando aqui, analogicamente, de uma forma bem fundamentada teologicamente, é que o pecado de um membro é um pecado contra o corpo. O pecado de alguém no corpo é um pecado contra o corpo. Então, quando Jesus diz, quando alguém peca, e se esse pecado ele atinge o corpo, então é contra ti, vai, repreenda-o em particular. Lógico, se não existe essa estrutura corporativa, não faz sentido o que Cristo diz aqui. Mas vamos supor, como Cristo supõe, que o indivíduo não ouviu. Veja o que é que ele diz no verso 16. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas. Não é interessante isso? Como é que é possível, sem um relacionamento corporativo, levar mais um ou outro, se não existe uma relação de corpo? Mas Jesus disse, caso ele não te ouça, diz à igreja. Faria sentido, irmãos, se não há uma comunidade na qual fazemos parte, Jesus dizer, diz à igreja. Veja que o texto pressupõe, basicamente, que existe uma comunidade, que existe um relacionamento, que o pecado do irmão é contra o corpo, e o corpo trata aquele irmão, se aquele irmão, ele não ouvir, diz a igreja, mas se ele não ouvir, ele vai ter que ser tirado da estrutura do corpo. Então Jesus responde, verso 17, veja, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentio e publicano. Essa é a estrutura bíblica. Fora do corpo é gentio e publicano. Esse termo usado por Cristo era um termo comum usado pelo judaísmo da época para dizer ele é um ímpio. Então, em vez de você ficar dando a paz do Senhor a crente desigrejado, você tem que pregar o evangelho para ele. Porque ele é um gentio, ele é um publicano, não há corpo fora do corpo, ele precisa ser convertido, e se for convertido, precisa se arrepender. E Paulo está dizendo, não existe corpo fora do corpo, saiu da igreja é ímpio, foi tirado da igreja é ímpio, não é um crente afastado. Não há corpo fora do corpo. É muito interessante isso, irmãos, porque muitas vezes excluímos pessoas da igreja por causa dos seus pecados.
E elas tratam com tanta naturalidade como se nada tivesse acontecido. Eles não entendem que quando comunicamos uma exclusão da membresia, estamos dizendo que aquela pessoa agiu durante muito tempo como ímpia e não se arrependeu, e assim deve ser tratada. E não tem crente fora do corpo. Mas esse é o fenômeno da nossa época. E aí muitos pensam, irmãos, que ouvir uma pregação, por vezes estar na igreja, eu vou ouvir aquele Brontossauro Rex ali de Parque Dourado, eu vou participar do culto ali naquela igreja, porque tem uns irmãos muito alegres, eu vou ali porque tem o meu amigo J. Dantas, radialista, eu vou ali porque eu quero participar do jantar, quer atrair pessoas, é só fazer um jantar. Aí a igreja lota, vem os turistas, vem todo mundo, aparece do nada, brotam do chão. Vou lá. Eu lembro que quando cheguei aqui, sentado aqui na cadeira de lado do excelentíssimo, reverendíssimo tesoureiro, eu indaguei dizendo, quem são aquelas pessoas que estão ali, que eu só vejo uma vez no mês? E ele me disse, não, eles só vêm no primeiro domingo do mês para tomar a ceia e para dizimar. Aí eu disse, então diga a eles que eles estão proibidos a partir de hoje de dizimar e tomar ceia. Porque isso não faz sentido. Não faz sentido teologicamente. Não faz sentido. E aí muitas vezes porque ouvimos uma pregação, porque colocamos no YouTube, porque ouvimos o Spotify do pastor, e por vezes visitamos a igreja, participamos de uma atividade e dizemos, somos crentes. Isso não faz sentido teologicamente. E aí, a grande pergunta é, você é útil ou inútil para o corpo? Você serve ou não ao corpo? Você tem ou não relacionamento com o corpo? Sim. Por exemplo, podemos pensar, se perguntássemos, você é mais útil para o mundo ou para a igreja? Reflita, se você hoje morrer, se hoje for o seu último dia, se hoje fizermos sua cerimônia pública, fúnebre, quem vai sentir mais falta de você? O mundo ou a igreja? Será que a igreja vai chorar? Perdemos um membro. Perdemos aquele que foi colocado por Deus para servir ao corpo. Como vai fazer falta? Ou será o mundo que vai chorar, dizendo, perdemos uma grande professora. Perdemos um grande intelectual. Perdemos um grande policial, perdemos um grande contador, enquanto a igreja ao mesmo instante dirá, não fará falta. Não faz falta a sua ausência. Reflita sobre isso. Você faz falta? Se for o mundo, deixa eu te dizer, é porque você não tem sido corpo, ou talvez não seja corpo. Agora, se a igreja, veja que Paulo no capítulo 12 diz, quando um membro sofre, todo o corpo padece. Não é impressionante isso? Não é impressionante isso? Isso é ser corpo. Um braço doendo já danifica o corpo. Uma perna com problema, o corpo todo já sente. Seja lá o problema que for numa parte do corpo, todo o corpo sente. Então, você é corpo mesmo. Você é corpo. Se você for igreja, você é corpo. Eu acho interessante que Joel Bick, ele comentando
um dos aspectos que a igreja abandonou recentemente, que é a questão da comunhão dos santos, que é um meio de graça instituído por Deus. Que comunhão dos santos é diferente de atividades eclesiásticas. Comunhão dos santos é um relacionamento entre o corpo, é uma comunhão entre o corpo, não é um encontro semanal. Paulo não está falando, embora esteja pontualmente regulando o culto, não é somente sobre culto, porque nós não funcionamos somente no culto, no relacionamento da igreja como comunidade, como corpo, é no dia a dia, que se revela publicamente no culto. Joel B. comentando diz o seguinte: no que diz respeito a esta comunhão dos santos, o crente individual precisa examinar a si mesmo em diversos assuntos. Em primeiro lugar, ele precisa perguntar se ele verdadeiramente ama a fraternidade. Você ama este momento, você ama a sua igreja, você ama o seu povo. Joel Bick continua: a assembleia, ou seja, esta igreja aqui reunida em culto público, você ama este momento, você ama a amizade dos crentes, você ama o relacionamento com os crentes. Ele continua: ao pertencer ao corpo, o crente precisa ter um particular afeto, ternura e afeição por todos os outros membros da família. Entendam, irmãos, uma coisa que a gente precisa considerar mais uma vez. Juro que eu estou com saudade de gritar. Essa é a sua família. Essa é a sua família. É meu papai e mamãe. Acabou. Veja, não estou dizendo com isso, e seria até contraditório, que você desonrasse o pai e mãe. Não, não é isso. O mandamento está lá. Mas acabou. Seu vínculo agora é espiritual. Veremos hoje um spoiler, né? O Gênesis 45, que quando José vai se revelar aos irmãos, ele se despede da sua posição e diz para os irmãos: eu sou José, eu sou a família de vocês, eu sou o irmão de vocês, cadê meu pai? É interessante, irmãos, porque apesar da posição que ele tinha como governador do Egito, ao se despedir de tudo aquilo e entregar-se num relacionamento familiar, não é porque simplesmente eles são irmãos, mas a grande questão ali é que José deixou claro que, embora ele fosse governador do Egito, ele não é egípcio, ele é da família da aliança, ele é da família dos crentes, ele é da família do povo de Deus. Então sua família ímpia acabou. Você honra pai e mãe, mas sua família é este povo. E você não ama, você despreza, você não comunga com sua família. A pergunta é: como você quer passar a eternidade com este povo, mas nesta vida você despreza o povo? Que contradição é essa? Eu quero passar a eternidade com a família de Deus, mas nesta vida eu desprezo o relacionamento com este povo. Por isso que Paulo, ou melhor dizendo, João, chega a dizer: quem odeia o seu irmão é do diabo. Porque não pode haver, como é que um membro odeia o outro membro? Que contradição é essa? Então veja, irmãos, e ele ainda continua: portanto, o crente não abandona a assembleia. Rapidamente abre Hebreus capítulo 10.
Veja o verso de número 25, rapidamente. Hebreus capítulo 10. Veja o verso 25. Não deixemos de nos congregar. Olha o que eu estou dizendo, como é costume de alguns. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. A palavra congregar, o termo grego, traz a ideia de um povo reunido em assembleia. É a santa convocação. Como é costume de alguns. Esse fenômeno já teve o seu berço no primeiro século da igreja. O que é que Paulo diz? É normal, ou o autor de Hebreus diz, é normal. Não vir para a igreja é normal. Faltar os cultos é normal. Deixar de congregar é simplesmente uma opção e não tem nenhum dano nisso. Olha o que é que o autor de Hebreus diz. Pelo contrário, façamos admoestações. Façamos admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O autor aos Hebreus diz, estes devem ser exortados, porque o juízo de Deus vai chegar. Estes devem ser exortados, porque a ameaça de Deus está para chegar. E aí veja que o autor continua, porque se continuarmos a pecar de propósito, não congregar, não se ajuntar, não estar com o povo de Deus, é pecar intencionalmente. E ele diz, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Vejam, irmãos, que interessante. Porque o autor diz assim, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. No verso de número 25, Paulo chama esses de adversários. E aí Joel Bick disse, portanto, o crente não abandona a assembleia, quer seja no culto ou ajuntamento público para adoração, ou na associação diária da igreja. Eu pergunto, irmãos, você ama a igreja? Você ama estar na igreja? Você ama servir a igreja? Você ama a comunhão dos santos? Você ama a comunhão dos irmãos? Você ama a comunhão dos irmãos? Suas amizades são consideravelmente famílias da igreja? Jovens, a amizade de vocês são os jovens da igreja? Crianças, vocês têm a amizade de vocês na igreja? Como corpo? Adultos, os relacionamentos de vocês são da igreja? Eu não consigo encontrar nas Escrituras amparo para alguém que se relaciona mais com a família do mundo do que com aquela família que o Senhor lhe deu. Então, sua vida é trabalho, estudo, tantas outras coisas. Você não tem tempo para a igreja.
ainda que você tenha o nome no hall de membros, é só um nome no hall de membros, porque isso não significa ser igreja. Isso não é sinal de que você é igreja. Bom, mas Paulo não terminou somente nesse verso. E aí a gente vai ver como Paulo coloca pontualmente, para mais uma vez trazer o exemplo dessa diversidade que funciona para o bem da igreja. Ninguém está posto na igreja para não funcionar. Ninguém. E aí veja que Paulo vai, mais uma vez, ele vai dar uma lista que é importante para a argumentação dele. Veja o verso 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Nós vimos que tanto o verso 18 como o verso 24 do capítulo em questão, ficamos cientes de que Deus ordena as partes do corpo e combinam, como nós vimos, os vários membros. Cada membro é colocado no seu devido lugar por uma soberana sabedoria divina, com o seu respectivo dom para servir ao conjunto de membros. Então, há um chamado e há uma função. E aí ele passa uma lista para exemplificar isso. Então, duas coisas são importantes aqui antes de entrarmos no argumento. Inicialmente, devemos pensar que essa lista não é exaustiva. Como observamos, existem outros dons que são listados em outros momentos, né? Por exemplo, Paulo aqui não fala da palavra da sabedoria, nem do conhecimento, nem da fé, mas ele fala aqui da administração, por exemplo. Então, não é uma lista exaustiva. E, em segundo lugar, principalmente, atentem, irmãos, quando Paulo faz referência, mais uma vez, a esses dons, não significa dizer que eles estão em evidência na igreja contemporânea. Ah, pastor, mas está na Bíblia. Tem tanta coisa que está na Bíblia. A gente tem que entender que Paulo não está defendendo a continuidade de nenhum deles. Certo? Isso é importante. O que vai determinar a continuidade deles é como eles vão surgir ou aparecer em outros momentos na argumentação de Paulo, das epístolas, de Pedro e etc. Tá? Então ele começa com, vamos ver, impressionante ao início de Paulo, porque ele começa com, Deus colocou primeiramente apóstolos. Você sabe muito bem que o colégio apostólico ele foi comissionado diretamente por Jesus Cristo, onde o Senhor Jesus selecionou 12 pessoas. Posteriormente veio Matias, não de Lucas, mas o Matias de Atos, que vai substituir Judas, porque Judas estava prometido para a perdição. Então, nós temos esse colégio apostólico sendo escolhido inicialmente pelo Cristo, e depois a substituição de Judas, que foi feito pela escolha de Matias. Alguns princípios eram colocados para alguém ser apóstolo. Ele tinha de ter sido seguidor, ele teria que ter seguido o Senhor Jesus desde seu batismo e ascensão. Então, era alguém que seguia pessoalmente a Cristo e também deveria ter sido testemunha da ressurreição, conforme Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Vimos automaticamente Paulo ter sido chamado, ou seja, o apostolado se estendeu a Paulo, no caminho de Damasco foi assim revelado, Atos capítulo 9, certo? E embora ele não tenha acompanhado Jesus no seu ministério, nem visto o momento da ressurreição, no entanto, ele é um apóstolo, porque ele viu o Senhor apareceu a ele,
e ele testifica através disso sua ressurreição. Conforme o capítulo 9, Paulo comenta isso, Romanos capítulo 1, verso de 1 a 4. É por isso que ele chega a escrever à igreja de Corinto, no capítulo 15, e vai dizer: eu sou um apóstolo fora de tempo, eu sou um apóstolo nascido fora de tempo. Agora, deixa eu dizer uma coisa, por que Paulo estava falando dos apóstolos? Pense na contribuição. Primeiro, Paulo, quando fala dos apóstolos, devemos pensar, o apostolado era a base da igreja do primeiro século. O colégio apostólico, por exemplo, era inspirado pelo Espírito, e o que eles produziam era a própria Escritura. Então, o Espírito inspirava, ou seja, Deus revelava àqueles homens, dava autoridade àqueles homens, para que eles falassem a palavra de Deus, eles instruíssem a igreja e colocassem os fundamentos da igreja, uma vez que o Novo Testamento ainda estava em produção. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós ouvimos Paulo dizer: não, o Senhor não falou nada, mas eu, Paulo, digo a vocês o seguinte, como nós vimos aqui no decorrer da Epístola aos Coríntios, porque Paulo, com sua autoridade apostólica, ele tem a inspiração para instruir a igreja, servir a igreja, falar à igreja com a autoridade do Senhor. Então, o colégio apostólico serviu a igreja durante o primeiro século e ele cessou com a morte do último apóstolo, o apóstolo João, que provavelmente morreu no ano 98 depois de Cristo. E se seguirmos as estipulações colocadas para o apostolado, é impossível ter havido sucessores. Vimos aqui na igreja de Éfeso que surgiam na época do primeiro século falsos apóstolos, e a igreja de Éfeso é elogiada porque ela colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e provava que eles não são apóstolos. Então, se você conhece alguém aqui na cidade ou qualquer outro lugar dizendo: eu sou apóstolo, corra, porque é um mentiroso. Não existem apóstolos mais hoje. Tá bom? Então, que isso fique bem claro. Todo aquele que se intitula apóstolo é um falsário, é um mentiroso. Por um princípio básico, se os apóstolos eram inspirados e produziam a Escritura, o apostolado hoje se continua, a inspiração continua, e eles continuam produzindo a Escritura, porque o que os apóstolos falavam era a palavra de Deus, inspirada, revelada por Deus. Paulo diz, veja como os dois se conectam: apóstolos, profetas. Quem eram os profetas? Os apóstolos serviam a igreja de uma forma geral. Atentem para isso. Os apóstolos, eles não ficavam pastoreando uma igreja em particular. Eles eram apóstolos ou líderes da igreja, mas líderes da igreja de uma forma geral. Quem eram os profetas? Os profetas eram aqueles que estavam liderando a igreja local. Então, as igrejas tinham profetas e eles serviam a congregação local, como nós podemos ver, por exemplo, Atos capítulo 13. E embora um apóstolo pudesse pronunciar profecias, o que são profecias? São revelações futurísticas, realidades ou fatos que estavam para acontecer. O profeta nunca atuava como um apóstolo. Algumas passagens vão dizer que o apostolado atuava com os profetas juntos, mas eles eram distintos, porque os apóstolos eram um dom específico e os profetas era outro dom específico. Mas observem, os apóstolos falavam e escreviam com a autoridade de Deus, e os profetas também falavam com a autoridade de Deus.
Então havia uma revelação de Deus aos profetas, para que os profetas comunicassem à igreja local, e Paulo chega a dizer na igreja de Éfeso que os apóstolos e profetas estabeleceram os fundamentos da igreja. Veja, os apóstolos e os profetas juntos estabeleciam os fundamentos da igreja. E qual era o profeta? O profeta, a função do profeta era ele recebia a revelação de Deus e eles ensinavam os membros da igreja local, davam instruções e estavam ali juntos de outros que tinham um outro dom, que é o terceiro, o de mestres. Veja, apóstolos, profetas e mestres. Quem eram os mestres? Veja, o alicerce da igreja no apostolado e nos profetas. Os profetas atuavam na igreja local e os mestres também atuavam na igreja local. Qual a importância do mestre? Explicar a palavra de Deus revelada. A palavra que era revelada era através do mestre elucidada, explicada, aplicada, descortinada. O mestre era alguém com uma capacidade de compreender a profundidade da revelação, triturar aquelas informações e lançar a igreja para a igreja compreender o conteúdo daquelas revelações. E aí, a igreja estava bem fundamentada teologicamente. Apóstolos, profetas e mestres. Se o dom de profeta continua hoje, nós temos também um problema. Nós temos aí várias pessoas dizendo que são profetas. Um profeta, ele fala com a autoridade do Senhor. Então, se o Senhor lhe revela algo, essa revelação é inspirada, basta usar lógica. Quem falou? Foi Deus? Se foi Deus que falou, é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, é inspirada. Então, vamos lá. Se alguém aqui um dia disser, pastor, eu sou profeta, e vamos imaginar, mais uma vez, da minha experiência pentecostal, alguém se levantar aqui e dizer assim, eu, Deus, vos digo, meu povo, quero vos dizer algo, se alguém pegar e registrar isso, é palavra de Deus ou não? Sim. Tem um peso das Escrituras? Sim, porque foi revelação de Deus. Então, se existem profetas hoje, nós não temos isso aqui como suficiente. Estamos vendo novas escrituras sendo produzidas todos os dias. E também homens inspirados pelo Espírito. Mas observe que o dom de mestre, apesar de ser um dom, observe que continua na igreja. Paulo chega a falar sobre esse dom na própria epístola aos Efésios. Paulo vai falar disso em Timóteo. Mas por que continua então, pastor? Porque o mestre, ele interpreta não mais a revelação que é dada, mas a revelação que foi dada. Por isso que Paulo diz que o dom de mestre acompanha o dom do pastor. Por quê? Porque é ele que vai se acabar durante a semana para entender um texto, para transmitir o texto, para instruir a igreja. Por isso que um pastor, ele não pode pensar que não é um mestre. Todo pastor é mestre, porque a função dele
é elucidar, explicar, não a revelação que está sendo dada, mas a revelação que já foi dada pelos apóstolos e profetas da igreja. Bom, aí Paulo diz os dons de milagres e dons de cura. Irmãos, é interessante porque... Eu ia falar um negócio aqui, mas... Me dê calma, Senhor. Me dê calma. Mas existem coisas que acontecem por aí. Venha receber a cura. Hoje é dia de cura, de milagre, né? E aí muita gente pensa que esse dom de operar milagres... Bom, nós já explicamos aqui em outro sermão, o dom de milagres e os dons de cura. Dom de milagre são eventos extraordinários que aconteciam, fenômenos da natureza, em virtude de orações, e também temos os dons de cura que eram diretamente aplicados àqueles que estavam padecendo por enfermidades. Só que entendam, irmãos, o dom de cura, o dom de milagres, eram dons usados para autenticar a autoridade e o conteúdo da mensagem que se pregava. Eu vou rapidamente aqui, o tempo corre comigo. Vocês pensam, imagine na tempestade. Jesus está no barco, todo mundo aperreado, dormindo, tempestades por todos os lados, o barco querendo virar. Jesus levanta e diz: acalma vento, acalma a tempestade. E o que os discípulos dizem? Que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Porque Jesus, soberanamente, acabou operando aquele milagre. Jesus estava querendo mostrar o que com aquilo? Querendo mostrar a sua divindade. Mateus capítulo 8, 27. Outro fato importante, irmãos, que precisamos registrar, é que Jesus chega, trazem um paralítico e descem ele pelo telhado, e Jesus diz assim: perdoados estão os teus pecados. E aí os caras começam: quem é esse doido? Tomou uma, fumou maconha, só pode ser. E começaram a indagar, começaram a questionar os religiosos. Aí Jesus faz assim, Jesus, entendendo o que se passava no coração deles, diz assim: me digam, qual é o mais fácil? Dizer o paralítico, levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? E aí a narrativa não deixa muito explícita, mas fica implícita que há um silêncio, porque a pergunta é uma pegadinha, ou as perguntas refletem uma pegadinha. E eles pensaram: não, a gente não pode dizer que é milagre, porque se a gente disser que é mais fácil operar um milagre, somente Deus opera um milagre, porque eles acreditavam que somente Deus podia operar milagres. Quando Nicodemos encontrou Jesus, ele disse: mestre, bem sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então eles não poderiam dar outra resposta: não é fácil operar milagres, porque só quem opera milagres é Deus. E também eles pensaram: bom, e também não é fácil dizer perdoados estão os teus pecados, porque só quem perdoa pecado é Deus. Aí Jesus diz: para mostrar que o Filho do Homem tem autoridade, a ti te digo, paralítico, levanta-te e anda. Os milagres, o dom de milagres, o dom de cura eram usados para autenticar e dar testemunho da autoridade daquele que operava. Não estou dizendo com isso, nem as Escrituras dizem que não existe cura. Deus cura. O que não existe mais é dom de cura. Bom, para finalizar essa parte, por exemplo, quando Paulo ele diz que tinha um espinho na carne, alguns estudiosos acham que era o problema de visão dele, porque algumas vezes ele não escrevia, ele citava as cartas, alguém escrevia e ele assinava e as igrejas liam, e alguns diziam que o espinho na carne era visão. E aí, se for uma visão mesmo, veja que Paulo não curou a si mesmo. Por que Paulo curaria a si mesmo?
Deu para entender? Qual sentido teria de Paulo, eu me curo a mim mesmo? Para autenticar o quê? Para dar testemunho de quê? Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, toma um pouquinho de vinho, que era suquinho de uva na época, toma um pouquinho de vinho para as tuas enfermidades do estômago. Por que Paulo não mandou uma carta dizendo: Timóteo, eu determino, está curado, em nome de Jesus? Por que ele não disse isso? Por que ele não curou? Observe que não tem. Se Paulo curasse Timóteo, era para autenticar o que para quem? Era para dar testemunho de que para quem? O próprio dom, na própria estrutura do Novo Testamento, você vê que ele não vai se repetindo. Isto é importante, irmãos, porque o dom de curar não é curandeirismo. Não é curandeirismo. É uma autenticação de mensagem. Qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer denominação que ousar promover cultos de cura e de milagres, não vá, porque ali há a voz de Satanás para iludir os incautos. Ajuda a administrar. O tempo não permite muitos detalhes, mas ajude a administrar aqui. Está envolvido a diaconia e os presbíteros. A palavra ajuda, o termo grego traz a ideia daqueles que servem, então alguns estão postos para servir, e isso tem relação com a diaconia, e daqui onde vem a palavra administrar também, que vai nos auxiliar a entender a função do presbítero regente, que é aquele que administra a igreja, que Paulo trata nas suas epístolas. Veja, irmãos, até o momento, apóstolos, mestres, profetas, veja as distinções. Novamente, apóstolos, profetas, mestres, milagres, curas, ajuda, administração. Veja que pluralidade. Veja que pluralidade. Agora, observe a sacada de Paulo. Ele coloca todos esses dons, coloca o dom de línguas por último. Perceberam? Observe que a igreja está dizendo: eu tenho um dom de línguas, labarachuri, decante, lá me provia. Eu falo em línguas. Você não é espiritual porque não tem o dom de línguas. Aí Paulo coloca uma lista: apóstolos, profetas, mestres, dom de milagres, dom de cura, ajuda, administração, dom de línguas. Coloca como último na lista. Não é interessante isso? E o que era o dom de línguas? Vamos elucidar. Não era falar de que me couve, de que me cave, de que me xéria, de que me nuvi súbia, de que me couve. A palavra línguas é a palavra idiomas. A palavra idiomas significa uma capacidade extraordinária de falar outros idiomas nunca estudados, compreendidos. Era que, por exemplo, você, contextualizando, viajasse numa obra missionária para a Rússia e, sem nunca ter estudado russo, ter sido capacitado por Deus de falar o russo. Por isso que Paulo diz que tem que ter intérprete, para que os outros entendam. E Paulo diz esse dom de línguas e coloca como último. Veja, irmãos, que interessante. Aí Paulo fecha. Veja o verso número 29 e o verso 30, para mostrar essa pluralidade. Será que são todos apóstolos? São todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Veja, a conclusão de Paulo do argumento está
repleta de perguntas retóricas. Sua preocupação ao longo do texto tem sido a necessidade de diversidade. Há uma diversidade, e essa diversidade funciona para a unidade. Ou seja, quando Paulo faz essas perguntas, são todos uma única coisa? Todos funcionam com o mesmo ministério? A resposta é óbvia: não. São muitos dons, muitos serviços, e todos estão postos para beneficiar o corpo. O apóstolo foi colocado para beneficiar o corpo, o profeta também, o mestre também, o dom de curar também, o de milagre também, o de ajuda, o de administrar e o de línguas. Todos foram colocados dentro de uma pluralidade para beneficiar o corpo. E agora entende por que Paulo coloca o dom de línguas por último? Os crentes da igreja de Corinto haviam valorizado excessivamente as línguas, de maneira que esse dom se tornasse uma questão polêmica. Eles estavam divididos: eu tenho o dom de língua, você não tem. Paulo diz: está errado, porque todos os dons funcionam para o benefício do corpo. Todos os dons foram colocados para o corpo. E aí, irmãos, caminhando para o final, não poderia deixar de fazer mais uma vez uma crítica ao movimento pentecostal, porque o que Paulo está dizendo, novamente, como nós explicamos semana passada, o crente tem que buscar a segunda bênção, ou seja, ser batizado com o Espírito Santo, e ele tem que falar em línguas. Mas Paulo está dizendo aqui que nem todos falarão em línguas. Nem todos falarão em línguas. Existem diversos dons, portanto, um cristão da igreja de Corinto pode ter um dom e não ter o dom de línguas. Mas os pentecostais dizem que todos os crentes devem buscar o batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado com o falar de línguas. Então, todos devem possuir o dom de línguas. Eu fico com Paulo, porque ele diz: nem todos falarão em línguas. E por isso, não há base bíblica para que todos busquem o suposto batismo com Espírito Santo. Bom, irmãos, tem tanta coisa aqui para dizer, mas para aqui fica uma questão muito enfática. Todos nós somos importantes no nosso chamado, ninguém é melhor do que ninguém, o corpo depende de todos. Aquele que tem mais dinheiro depende do humilde, aquele que é estudioso depende do analfabeto, a coordenadora precisa da professora, a irmã de oração precisa do mestre, o pastor precisa do diácono, que precisa do presbítero, e não faz sentido toda essa confusão que estava acontecendo na igreja de Corinto. Isso é pecado. Isto é pecado. E aí, irmãos, observe que quando o Senhor usa Paulo sobre este assunto, ele deixa algo muito importante para nós. Em toda essa estrutura que é dada, observe que é dada para beneficiar o corpo. Isso se chama os meios de graça que funcionam no corpo. São os meios de graça estabelecidos por Deus para funcionar no corpo. Deus dá para que o corpo junto seja beneficiado por esses dons. Então entenda, você ouvir uma pregação no YouTube não é um meio de graça. Mas o culto dominical é um meio de graça, porque é o operar dos dons de Deus no meio do ajuntamento, no meio do congregar, no meio do serviço. Deus opera através deles. Esse é um ponto. Segundo, uma pregação falsa, por exemplo, não produz meio de graça. Um coach que não tem aqui na cidade, tem em outros lugares, um pastor coaching, quando ele vai pregar, ele não comunica graça, porque o que comunica graça é
o Evangelho. Um culto falso não comunica a graça, porque é uma distorção dos meios de graça. Veja, irmãos, por isso que é tão sério. Não é somente vou ali visitar uma igreja. É que muitas vezes eu estou cuspindo nos meios de graça para ir atrás dos meios de desgraça. Porque este mesmo Paulo disse a Timóteo, vai chegar um tempo, Timóteo, que muitos não irão suportar a verdade e cercar-se-ão de mestres para ouvir histórias, fábulas, para satisfazer o coração. E aí veja, irmãos, como é perigoso alguém que vai para o culto, alguém que se reúne à igreja, em vez de estar recebendo graça, está recebendo desgraça. Ele vai sair sorrindo, alegre, mas os meios de graça não operaram porque não houve meios de graça. Porque Deus não vocacionou ninguém como coaching, Deus vocacionou como profeta para proclamar a verdade. E é óbvio, se os meios de graça operam no corpo, fora do corpo não há vida, não há graça. Frequentadores de igreja, se não se converterem, irão passar a eternidade no inferno. Cuidado. Aqueles que me assistem pela internet, por exemplo, se você pensa que é desigrejado e é crente, você não é. Você não é. Você pode pensar que é, você pode ser um transcrente, ser um ímpio e achar que é crente. Mas no Evangelho não tem transcrente. Então, se você me escuta na internet, se arrependa, porque você está na mira de Deus para ir para o inferno. E aí então eu concluo o verso 31, veja que Paulo diz, entretanto procurem com zelo os melhores dons. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Finalizando. Parece que Paulo está falando que existe um dom maior do que o outro, um dom melhor do que o outro. Não, porque nós veremos que Paulo vai denunciar que os crentes também valorizavam o dom de línguas, porque eles entendiam que se edificavam a si mesmos. Paulo vai dizer, esse não é o objetivo dos dons. O objetivo dos dons é a edificação do corpo. Vocês têm que buscar aquilo para servir ao corpo, não a si mesmo. Vocês têm que buscar aquilo que vai servir ao corpo. Preste atenção, como nosso status, nosso orgulho, eles se diluem, porque eu vou procurar algo para servir ao corpo. Veja, hoje na igreja as pessoas estão procurando ser servidas. Elas querem ser servidas. Elas surgem na igreja como estrelas. Paulo diz, procurem para servir, os melhores para servir, fazer com que a igreja cresça. Não muda, irmãos, a forma como nós enxergamos a igreja, que ninguém aqui está posto para ser servido, mas para servir. Novamente, me uso como exemplo, a incansável tarefa da academia, não sabem o quanto eu sofro academicamente, não sabe como é difícil ser um mestre, para ter um bacharelado, 3 pós, um mestrado, outros cursos, outras coisas. Vocês não sabem, por exemplo, eu estou sendo acompanhado por um pastor, porque eu estou achando que vou ficar meio louco. E eu pedi uma tutoria para ser acompanhado, para ver, opa, eu preciso agora parar e cuidar um pouquinho, porque isso é uma loucura. Mas para quê? Para andar num pedestal? Para ser honrado? Não. Eu mato e morro para servir a igreja. Paulo está dizendo isso. É para servir, não é para ser servido. Aí Paulo vai finalizar e vai entrar num assunto bem interessante, mas eu vou ensinar a vocês um caminho melhor. Vocês estão tudo louco por dons, mas eu vou ensinar um caminho melhor. É o caminho
do amor. Esse é o caminho mais excelente. Vou mostrar a vocês. Você pode ter todos os dons, mas se não serve, já é um sinal de que você não ama. Aí o negócio vai ficar mais pesado ainda. Porque, veja, não é só uma questão de não servir, é uma questão de desamor mesmo. Bom, irmãos, eu acho que a gente finaliza dizendo: o que foi que Cristo fez por nós? O que foi que Ele fez por nós? Ele nos serviu, Ele nos amou, Ele nos beneficiou, para que hoje servíssemos ao corpo. Veja, irmãos, novamente, servir ao corpo não é simplesmente um serviço, é sinal de redenção. Deu para entender? Servir é um sinal de que você foi salvo. Porque Paulo escreve aos Éfesos e diz o seguinte, a igreja de Éfeso, que foi a vitória de Cristo que nos deu dons. Uma prova de que Deus salvou o seu povo. Uma prova que Ele venceu o pecado foi concedendo dons aos homens. Uma prova de que Deus nos salvou é que Ele nos encheu de virtudes e de graças para servir ao corpo. A pergunta é, irmãos, servimos? Servimos? Ou vivemos numa disputa, quem procurando aparecer mais do que o outro? Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que venha Corinto 13. Até domingo que vem, se Deus permitir. Amém. Obrigado, Senhor, pelo Teu favor sobre nós. Obrigado pelas Tuas misericórdias. Ajuda-nos, Senhor, nos auxilia. Pois sabemos, Senhor, dos perigos e dos pecados aqui denunciados. Livra-nos, Senhor, dos tais. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta.